A gente estava falando, eu quero empreender pela flexibilidade, para ter tempo de qualidade para mim. É uma ilusão, gente. Bom, Muito. você pode chegar nisso, um né? Mas é um prazer. caminho. Exato. É um caminho. Mas, cara, E- tem é que um pensar caminho. tudo isso. E É um viver caminho. no contexto real, né? Sim. É não idealizar as coisas. É legal imaginar coisas para que você consiga chegar em lugares que você imaginou. Sim. Mas o não idealizar, entender que existem tantos contextos diferentes, entender o quanto a diversidade, que é algo que você trouxe muito forte na sua fala, Tati, é importante para as realizações de futuros. Então, são diversidades, são pessoas diferentes, em contextos diferentes, vivências e características diferentes que fazem as mágicas acontecerem, de Total. fato. Então, entender isso e que também é o possível. Porque às vezes a gente quer chegar num lugar e idealiza um lugar que vai ter um custo muito alto. Muito alto. Ô, Má, sabe Financeiro e que- emocional, né? Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje eu tô com duas mulheres muito especiais no mês do empreendedorismo feminino, que é a Marina Franciulli e a Dani Greiker. É um prazer gigante ter vocês aqui comigo hoje, gente. Vocês vão entender por quê. A Marina ela é mãe do Gael e do Ian, comunicadora que atua a partir das perspectivas de diversidade, equidade e inclusão, especialista em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. E trânsito pelos ecossistemas de inovação tecnológica, política e social, e ela faz parte da Bitumami, que é a maior comunidade de mães e mulheres do Brasil. Como sócia executiva e head de projetos de impacto, além de ela ser conselheira em organização da sociedade civil e mentora de mulheres também. Agora eu vou para Dani Greiker. Maravilhosa. A Dani é jornalista de formação e empreendedora por vocação. E ela abriu aos 19 anos a sua primeira agência de relações públicas, seguida de outras 10 empresas. Hoje ela é co-CEO da agência PROS, em que ela lidera um time de 135 profissionais. E ela está à frente do movimento Aladas, em apoio ao empreendedorismo e liderança feminina. Ela tem pós-MBA em Conselho de Administração, especialização em Gestão e é uma das diretoras do selo WOB, Woman on Board. Bom, gente, vocês entenderam porque eu chamei essas duas potências aqui. Até pra ler eu já gravei 3 vezes, porque eu me embananava, porque é tanta, assim, qualificação maravilhosa. E é um prazer, Má e Dani, ter vocês aqui na agenda de vocês. Eu sempre agradeço, porque eu sei que é uma loucura a gente poder parar. Mas eu não podia pensar em duas melhores pessoas para representar esse mês de novembro do empreendedorismo feminino, porque vocês hoje lideram 2 comunidades e vocês têm muitas mulheres. Eu acho que, né, eu também lidero a Empreendedora no Divã, que também é uma comunidade de empreendedoras. E a gente acaba assistindo e tendo a oportunidade de ter contato com muitas questões que você fala, cara, é tudo igual. Aí vem mais uma turma, é igual, mais uma turma é igual. E aí você começa a ter dados. E baseado nisso, eu queria saber, Mai, depois a Dani, o que você tem observado dessa tua comunidade de empreendedoras, explicar um pouco o que faixa que vocês têm, né, de empreendedoras, como vocês atuam, e o que vocês têm visto como desafios comuns dessas mulheres. Obrigada pelo convite, por estar aqui com a Dani, Obrigada, que é Má. sempre uma super querida, que a gente ama se encontrar. A Bitumami é a maior comunidade de mães do Brasil e atua em 3 pilares, que é o de educação e capacitação, porque a gente também entende esse caminho fundamental da educação para que todas as mulheres sejam líderes e livres economicamente. Esse é o nosso propósito. A gente também olha muito para as conexões, porque não fomos treinadas e acostumadas a nos conectar, a aproveitar espaços de networking que também são fundamentais para o desenvolvimento do negócio e para a geração de renda das mulheres. E a gente também está olhando muito fortemente para a saúde e bem-estar, porque a gente também cuida de todo mundo e quem cuida de quem cuida. Então, nesses 3 pilares, a gente percebe o desenvolvimento integral dessas mães e mulheres que chegam para a gente.
Quando elas chegam, muitas passam por todas as mulheres, na verdade, passam por uma transição de carreira com a maternidade. Isso aconteceu comigo, cheguei na Bitumami assim, inclusive, e acontece ainda com muitas das mulheres todos os dias. A gente, infelizmente, ainda recebe muitos relatos de violência profissional por conta da maternidade. E o que a gente percebe de muito em comum em todas que chegam é que todo mundo se sente muito sozinha. E aí, quando descobre que outras mulheres estão passando pela mesma situação ou já passaram por isso, é a sensação de encontrar um oásis, sabe? Um oásis em que você pode ter o apoio, o acolhimento e a provocação que você precisa naquele momento. É um oásis de também reclamar da maternidade, às vezes, porque é super pesada. Super. E é isso, assim, é de poder ser você. Então, o que a gente percebe muito em comum é isso, assim, eu tô precisando encontrar um lugar para pertencer, para eu poder ser eu mesma. E o quanto isso vai ser importante para conseguir chegar nos próximos pontos. Que você falou de violência profissional. Dá uns exemplos, porque às vezes a pessoa nem sabe que é uma violência. Então eu gosto de falar para que vocês também possam reconhecer quando acontecer. Eu passei por isso na minha segunda gestação. Eu tava trabalhando e eu passei por muito assédio moral durante a minha gestação, de não ser mais produtiva, ou de não ser considerada, ou de chegarem pedidos até as 39 semanas e 5 dias. Para eu deixar 6 meses de trabalho pronto, porque ia ficar muito tempo afastada, né? Então eu precisava deixar tudo pronto para não correr nenhum risco. E esse assédio piorou demais quando meu filho nasceu. E aí eu passei uma boa parte da minha gestação passando por assédio moral, essas pressões incalculadas, assim, e que eu olhava e falava, gente, será que o problema sou eu? Do nada, eu deixei de ser a profissional que cuidava de tudo e passei a ser uma pessoa que só recebe cobrança desmedida, assim. E na licença maternidade, como isso piorou, eu olhava para mim e para o meu filho, que era um bebê de menos de 7 dias, falando, será que eu errei de trazer uma criança para o mundo, assim? Então, deu me questionar pessoalmente, profissionalmente, pelo fato de ter engravidado. Foi um processo de muita terapia, inclusive para conseguir reconhecer a violência. Sim. Porque é só mais uma cobrança. Gente, mas tá muita cobrança. Será que sou eu que não tô conseguindo entender essas cobranças e tal? Então, a terapia me ajudou a reconhecer e a conseguir nomear, de fato, como uma violência. Porque acho que isso também é uma equação super importante. Sim. Da gente conseguir conhecer ou reconhecer o que tá acontecendo, conseguir nomear para assim conseguir agir. E aí a minha ação foi escolher sair daquele lugar, daquele espaço. Ainda também foi um processo muito violento para conseguir sair, assim, de um período muito longo para conseguir acertar a minha saída, para voltar a ser quem eu era. Eu me sentia diminuída, eu me sentia pressionada, eu sentia que eu era o problema. E aí eu comecei a entender que o problema era a gestão, era o não naturalizar a maternidade. Posso te fazer uma pergunta como empreendedora? Pode. Você sente, por exemplo, o que você acha que era esperado? Você acha que a pressão aumentou por você estar grávida, então não existia e passou a existir? Ou que no momento que você está, num momento diferente, isso deveria ter sido respeitado, equacionado uma pressão pré-existente? Eu acho que tem um pouco de uma pressão pré-existente, mas eu acho que ela perde a medida a partir do momento em que tudo que eu liderava e propunha e era absolutamente aceito, porque eu estaria lá para cuidar, começou a chegar muito perto de um abismo, que seria o período da licença maternidade, e que não foi cuidado. Então, quanto mais se aproximava do momento do nascimento do meu filho, pior essa pressão ficava. Do tipo, mas você precisa deixar um orçamento do ano inteiro pronto antes de sair. Meu filho nasceu em setembro. Tipo, em um ano, você tinha que fazer num período muito curto. É isso, assim. Então, aumentou a pressão. Muito. E com esses prazos cada vez mais apertados, aí vinha assim, do tipo, desculpa te pedir só mais essa coisa, desculpa te pedir só mais essa coisa. Tanto que eu falo que meu filho nasceu com 40 semanas e 2 dias num feriado, porque era o dia que eu não trabalhei, assim. Porque senão eu ia estar trabalhando e entregando um monte de coisas. Ele chegou me dando um limite, assim, do tipo, esse aqui é o contorno que a gente precisa dar a partir desse momento. Então, acho que rola um medo, acho que rola um despreparo de entender que a licença maternidade é um período de transição. Uma mulher não vai dizer que está grávida e em 3 dias ela vai sair. São pelo menos
39 semanas, 40 semanas para uma criança nascer. Sim. Então, há um período muito importante de transição de saída dessa mulher, e eu não tive esse processo de transição de saída, nem da transição de retorno. Que é isso, assim, eu recebia prints de mensagens das pessoas falando de mim quando eu estava de licença maternidade. Entendi. E, assim, falando de coisas que eu não estava nem lá para resolver. Problemas que estavam acontecendo no dia a dia, como acontecem em qualquer rolê, assim. E a minha equipe era muito redondinha, muito preparada para conseguir resolver as coisas e não Sem era você. considerada. Então, foi um processo bem esquisito, bem estranho e bem doloroso para mim e para minha equipe. Porque aí, depois que eu saí, a equipe inteira foi saindo. Entendi. É porque você é a líder, né? Ô, Má, eu quero só pegar o gancho antes de escutar a Dani, para eu poder entender. Por exemplo, quando hoje a tua comunidade da Bitumami são de mães que trabalham para outras empresas, tem empreendedoras também. E como que esse tipo de fala é acolhido e tem um encaminhamento lá dentro? As mulheres que estão na comunidade hoje são majoritariamente mães, temos mulheres que não são mães também, e estão em diferentes estágios profissionais. Então, tem muita mulher em processo de transição de carreira, seja que está empreendendo e quer voltar para o mercado de trabalho, seja o contrário, seja por transição de cargo mesmo, e muitas mulheres que empreendem por necessidade também, por entender o empreendedorismo como a única possibilidade de gerar renda. Esses relatos da maternidade chegam em todas elas, em qualquer momento da carreira e da vivência dessa mulher, porque é de fato uma transição, você passa a ter uma outra dimensão da vida, da sociedade, do seu papel na sociedade também, que eu acho que é bem importante. E como não tem muito esse preparo em nenhum lugar, tá? Seja porque eu estou empreendendo, meu negócio é pequeno e eu não tenho estrutura para fazer uma transição mais respeitosa para a saída e para o retorno de licença maternidade, ou porque as políticas corporativas também não consideram isso como um processo de transição, de saída e de retorno, esses relatos chegam na mesma intensidade. Entendi. E é isso, a gente conversa muito para, primeiro, naturalizar a maternidade. É a maternidade que mantém a sociedade existindo, que mantém as inovações acontecendo, porque a gente está perpetuando vidas. A gente está criando gerações. Culpado por ter filho. Exato. Se a gente para de ter filho, a Dani fala muito isso, né? Se a gente para de ter filho, o mundo acaba, porque não vai ter ninguém para continuar comprando o que você produz, para continuar contratando seu serviço. Gente, acaba a sociedade, tá? Só pra dar um toque. E a Dani Junco, que também já veio aqui nesse podcast, você vai lá nos outros episódios escutar, que ela também é maravilhosa. Então, a gente trabalha para naturalizar e para devolver essa mulher para ela, porque a maternidade também tira a gente um pouco da gente. Então, de voltar a se reconhecer, Perfeito. De voltar a entender as suas competências, quem você é, o que você gosta, para além de ser a mãe de alguém. E mais que isso, né, Má, eu diria, não é uma escolha ou ser mãe ou trabalhar, porque a maioria das pessoas precisa trabalhar, uma outra parcela gosta de trabalhar, e quando você tem que fazer essa escolha, ela é muito cruel. Então, calma, ou eu sou mãe, ou eu trabalho. A gente não é uma só nunca, né? Eu sou a Marina que trabalho, que amo ter 2 filhos, que sou tia, que sou madrinha, que sou amiga, que gosto do rolê. Eu sou a Marina íntegra. É isso. Na integralidade da Marina, quem é ela? E a gente tem essas intersecções que precisam também ser muito consideradas, né, Tati? Total. Que lindo. Obrigada, Má. Imagina. Olha, que responsa. Responsa. Não, feliz demais de estar aqui, de abrir esse espaço pra gente, né? Não é pra você, é pra nós. Pra nós, total. Conversar com a Má, conversar com você. Então, tô feliz aqui, Amanda. Não, eu quero saber do Aladas, porque eu lembro muito desse teu movimento, assim, a Dani é uma apaixonada, gente, ela fala com amor, sabe, das coisas que ela faz. O que você tem visto nessa comunidade, que você tem se formado? Explicar um pouco o Aladas, né, para quem não conhece. E é isso, porque aqui é um espaço pra gente ajudar umas às outras, mas também quem tá nos escutando e que empreende, ou quer empreender, ou tá de saco cheio de empreender, enfim, todas essas variáveis são possíveis. No Diva a gente se escuta Tudo, também. Sim. Exatamente. Eu tinha feito uma promessa, eu comecei a empreender muito cedo, e eu nunca tinha parado. Meu pai é empreendedor, então assim, para mim é uma coisa muito natural abrir o próprio negócio. Depois que eu fui vendo que eu tinha que ter me preparado bastante mais, né? Mas eu tava lá, minha autoestima trabalhada, sempre, desde os 9 anos, eu criei meu banco em casa, sabe? Eu achava que eu tava muito pronta com aquelas brincadeiras de criança.
E aí eu abri, tinha 19 anos, e depois eu falei, cara, se eu viver 20 anos, porque é uma roleta russa, então tem anos e anos, tem clientes e clientes, tem equipes, quando você fala equipe tá redonda, vem alguém e leva alguém da sua equipe, ela fica quadrada, aí ela fica redonda, ela fica quadrada, aí alguém adoece, alguém pede demissão, alguém vai morar... Assim, é uma coisa que você se acostuma, né? A resiliência, ela vai se desenvolvendo na gente. E eu, uma vez, fiz essa promessa. Eu falei, se eu completar 20 anos, ou quando, né? Porque eu não falei se, eu falei, quando eu completar 20 anos de empreendedorismo, eu queria apoiar outras mulheres a tornar essa jornada de liderança mais leve, mais fluida, porque eu fui desenvolvendo esse jeito. As pessoas falavam para mim, nossa, Dani, você trata tudo com muita leveza. As coisas estão pesadas, mas você está sempre com a leveza, como se estivesse leve. Eu falei, como se estivesse fluido, como se estivesse fácil. E aí eu pensei, gente, para mim isso era um esforço, um exercício, mas que ficou natural. Porque eu acho que é um pouco o peso a vida vai trazendo. Então, tenho 3 filhos, tem marido, aí separa, aí casa. Se a gente levasse tudo a ferro e fogo, acho que as coisas ficam muito pesadas. Então, eu me acostumei a tratar os negócios, as derrotas e as vitórias, porque é isso, ganho um cliente, perco um cliente. Eu chego no final do dia e eu faço exercício. Cara, o que foi bom hoje, o que foi ruim? Não tem um dia que não tenha algo que deu errado e não tem um dia que não dê algo que dê certo e que eu queira me vangloriar daquela vitória. Então, fiz 20 anos, falei, vou criar um movimento que apoie. Eu pensei muito na Daniela de 19 anos, então foi para elas que eu criei esse conteúdo. Eu tinha feito vários cursos de empreendedorismo, vários de homens, vários gringos, eu comprei o que deu, fiz, e eu fui pegando de cada um, essa linguagem visual me atrai, esse conteúdo, esse storytelling é bom, aqui faltam pinceladas de finanças, porque são tantos skills, então não adianta, eu fui fazendo as faculdades que iam me faltando ao longo da jornada, porque é isso, eu sou jornalista. Cara, a última coisa que eu faço, claro que eu entendo um bom texto e eu consigo navegar sobre um bom texto e corrigir, mas jornalismo não é o que eu faço. Eu fui fazer administração, que é o que me faltou, né, na gestão. Depois você vai fazendo gestão de pessoas, aí você tem que entrar em finanças num nível mais hard. Então, eu fui me especializando nas coisas que faltavam, mas eu sei que nem todo mundo podia fazer isso, ou podia esperar 20 anos, porque eu fiz isso em 20 anos, eu não fiz isso em 6 meses. E se eu tivesse esse skill, a minha vida teria sido mais fácil, não com 19, mas talvez com 25, eu não teria cometido tantos erros. Então a minha ideia foi, quero fazer um curso, tem 104 videoaulas, mas eu montei muito pensando na menina, pensando na sonhadora, pensando naquela que quer mergulhar, se alçar no empreendedorismo, mas não quer cometer todos aqueles erros. Então, gestão de pessoas, a parte de soft skills, a coragem, a resiliência, como você engaja o seu time, como você lida com como você comunica uma perda, como você comunica um ganho, como você entende perfis de pessoas, enfim. Mapeei essas aulas, esses skills e fui chamando pessoas incríveis para gravar. Você é uma delas. Fui chamando pessoas incríveis e fui consolidando essas pessoas para aquelas meninas. Aliás, um aço, foi a primeira vez que eu usei teleprompter, foi com você. Eu nem sabia o que era aquela geringonça. E depois eu me apaixonei. Depois você pegou gosto, né? Eu tô chocada que você tá falando que era para meninas. Eu vou deixar você continuar, porque assim, eu vejo teu conteúdo, eu vejo minha comunidade de empreendedoras, pessoas que às vezes empreendem há 10 anos. E o conteúdo é muito para todo mundo. Então, aí que aconteceu? Boa. O sonho era né? A realidade é outra. Então, quando eu abri a primeira turma, que eram 150, cara, o que menos apareceu foram as Danielas de 19 anos. Boa. Vieram, sei lá, as Patrícias de 40, as Flávias de 50. Aí a gente cria uma coisa e acerta a outra. E aí eu comecei a entender um pouco o perfil delas, eram perfis muito diferentes, mas a troca sempre muito rica, e eu fui navegando nisso. O que aconteceu depois de um tempo, aí eu criei a Mentorella junto com a Dani Junco, que hoje opera sozinha lá a plataforma, uma plataforma para mentorar. A minha busca era sanar 3 coisas também. A solidão, porque a solidão da empreendedora, ela é gigantesca. Então, ela não tem, muitas vezes, até o apoio da própria equipe, porque ela não consegue dizer as fragilidades ou as dúvidas para baixo, porque cria uma desconfiança dentro do ambiente. Chega em casa, não necessariamente tem o apoio das pessoas em casa, porque as pessoas apoiam até a página 2, então, na página 3 você já
Ai, mas está ocupando muito tempo. Ai, mas isso aqui não vai dar certo. Você vai ter que pôr dinheiro, o nosso dinheiro. Então, assim, várias angústias dessas foram aparecendo. Então, essa questão dessa solidão, da insegurança, porque não há como você deter as respostas todas. Então, hoje eu tenho muito mais segurança nas minhas respostas pela quantidade de erros Que e você cometeu. acertos que eu já cometi. Então, é repertório. E que você sobreviveu para contar. Isso. Que tem pessoa que não sobrevive. Porque Exato. não tem o financeiro, porque, gente, na boa, eu sempre falo que Caixa. empreendendo é para todo mundo. É. Empreender custa. O teu erro custa e você que paga. E Entendeu? eu comecei o curso, inclusive eu fui ajustando por essas coisas. Eu introduzi um módulo de autoconhecimento no começo, porque eu falei, cara, tá entrando gente aqui que não vai empreender. A pessoa não consegue arriscar nem 2%, imagina abrir um negócio. Exatamente. Então, assim, abrir um negócio. E não é melhor nem pior, mas não é para todos. Eu olho meu marido e falo, ele não nasceu para ter um negócio, nasceu para milhares de outras coisas boas. Eu olho para mim e falo, eu não nasci para não ter um negócio. Então, são perfis completamente diferentes. E as pessoas, às vezes, elas falam, vai ser mais fácil que eu vou deter meu tempo, que o controle, vai nessa. Vou contratar... É muito mais flexível, É você muito pode fazer o flexível. que quiser. Você nunca mais vai ter férias e noite bem dormida. Só que eu gosto de não ter as férias inteiras e as noites bem dormidas, mas, cara, eu tô trabalhando para mim, mas é outro rolê, né? Sim. É outro negócio. Então foi isso, eu queria sanar essa solidão, eu queria aumentar repertório, porque eu acho que não é sobre solucionar todos os problemas, eu nem tenho essa pretensão, é sobre abrir o leque de quais são esses problemas ou esses gaps ou essas oportunidades para você, para cada uma buscar. Depois aprofundar, né? Cada uma se repertório aprofunda. qualificado. Nunca prometi claro. um MBA ou algo assim, mas pelo menos abrir o leque de referências e falar, ó, você quer saber mais sobre isso? Você vai ler isso e assistir esses vídeos aqui. Então ele é um overview sobre essa natureza. E a terceira é a inspiração. O que eu percebi, e aí eu pivotei também recentemente. A gente fala muito, quando eu chegar lá, a mulher que já chegou lá, esse lá, eu fui vendo que ele tem muitos significados. E a pessoa que batalha muito na carreira dela, abre mão de zilhões de coisas na vida pessoal para chegar no lá, quando ela chega lá e ela olha a vista, ela fala, não era aqui que eu queria estar. Onde é esse lá? Onde é esse lá? Nossa, eu falei disso ontem e com essas palavras. Onde é esse lá? Eu olhei muito para esse lá, eu entrevistei muitas líderes, e aí meu chapéu B de agência de comunicação me coloca com essas mulheres. E eu fui vendo que esse lá era um lugar muito de arrepiar, era um lugar que às vezes não preenchia, que não era exatamente aquele sonho, que não era um castelo, enfim. E aí, recentemente, eu resolvi criar o Clube Aladas, aí com uma série de conteúdos pensando nessas mulheres super high level, C-level, diretoras, executivas, mulheres em transição, mulheres abrindo mão de altas carreiras para buscar o significado. Então, no clube, a gente tem feito, aí sou eu e a Andrea Bisker, a gente tem se dedicado a coisas mais sentimentais. Então, assim, filosofia, psicologia positiva, a essência. Então, é mais Carla Madeira, Alma e Moral com Clarice Nisquier, Viviane Mosé com filosofia, para a gente preencher o que o lá da PJ não nos entrega. Então, acho que é nessa natureza, sabe? Discutir essa maternidade de um outro jeito, e isso também me preenche. Então, eu falo assim, eu vou fazendo Aladas, porque a nossa jornada já é bem... bem tarefeira, né? E é bem cansativa, é uma jornada executiva grande. Então eu quis me realizar também. Eu falo, no Aladas vai ser bom, nós somos 60 mulheres, eu vou montar para elas a programação que eu gostaria que alguém montasse para mim. Sabe, aquela curadoria bem assim, pessoas que eu não teria o acesso para conversar, momentos, surpresas, formatos, gostos, sabores. Então, toda essa experiência me nutre, me dá trabalho, mas me nutre porque eu faço para as outras como se eu estivesse fazendo para mim. Que legal, Dani. E você repara, você tem nessas conversas visto quais desafios comuns dessas mulheres? Além do lá. No clube. Não, na tua experiência com todas elas, né? No clube ou antes disso, não importa. Mas assim, você tem visto algo que, Tati, isso toda hora aparece? A carência de significado. Tá. Tipo, eu não sei. Eu me doei muito por uma coisa, ou fui numa inércia a minha vida inteira, e eu entendo que aos 50
aos 40, eu tenho muita vida pela frente e eu quero que esses próximos 40, 50 anos tenham muito significado. E aí o significado, ele aterriza para cada uma de um jeito. Claro. Mas eu tenho visto uma saga, assim, uma obsessão das mulheres pela busca do significado. Gente jogando para o alto vidas pessoais e profissionais super relevantes, Sim. mas na busca de uma vida com menos, sentido, de né? uma vida com sentido, de uma vida com significado. Então é muito louco, porque eu vejo assim a própria Andrea, que é minha BFF, a gente conversa muito, que é isso, ela falou, cara, larguei um casamento de 27 anos para me casar com uma mulher, peitou o mundo, né, mundos e fundos, e esse para ela foi o significado. E ela fala, vou abrir mão desse Sentido, negócio, né? para fazer o Clube Aladas para a gente ter de novo sentido. Então eu acho que a questão do sentido, tem palavras que ficam esvaziadas à medida que o mundo, o propósito, então eu vou evitar falar os clichês, mas é o prazer de viver, sabe? Você sabe clássico. que te ouvindo, Dani, eu vou contar um pouco também da Empreendedora no Divã, porque também é a minha comunidade, e tem muito do que vocês falaram, só que cada uma com um jeito diferente, né? E muito lindo te ouvir, porque o Empreendedora no Divã, a gente fala muito de coeficiente emocional. É um divã, né? E escutando essas mulheres, e quando eu comecei essa história, foi justamente, Dani, copy-paste da tua fala. É muito parecido, exatamente né? o que eu falei, cara, eu quero algo pra mim, eu sou uma pisciana com ascendente em Gêmeos, uma idealista, sempre fui, sempre achei que eu ia mudar o mundo, e acho que mudo do meu jeito, né, o meu ponto de acupuntura no mundo, mas eu não sabia como, porque eu era empreendedora, né, quer dizer, era. Ó, o ato falho, Brasil. Eu sou empreendedora, só que eu fui me deslocando desse lugar para ocupar meu lugar como a Tatiana que se formou em psicologia. E aí eu peguei todas as minhas sensações como empreendedora, todas as minhas dores e falei, cara, o que eu gostaria de ter para mim? Eu gostaria de ter um lugar que eu pudesse entrar e não usar máscara, porque eu sou uma pessoa escrachada. E aí todos os grupos que eu ia de empreendedores era um tal de crachá, a pessoa toda montada, trabalhada no Babyliss, eu falava, cara, eu não quero isso. E eu venho do mundo de moda, da moda que tem muito isso também, eu falei, não sou eu me sentia meio desencaixada. E aí, a cada palestra que eu via, eu saía me sentindo mais idiota e mais incompetente. Eu falava, gente, não faço nada disso. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Esquece. Não nasci pra isso. E aí eu fui me colocando nesse lugar. Eu falei, não, eu vou fazer uma jornada para mulheres para encontrar o significado. Que foi Empreendedora no Divã, o que te guia. E a gente começou a falar justamente sobre esses pontos. O que tá aí? Né? O que te diferencia? Por que você faz o que você faz? E eu não tô falando de marketing, eu tô falando você, Sim. aqui dentro. A essência, Porque, né? Dani, eu juro, é impressionante a nossa fala. A gente já se sentia alinhada, né? Lá atrás. Porque o lá, o que é esse lá? Ele tá baseado em qual jornada? Na jornada do herói, do sucesso, da produtividade, mas ele contempla a tua energia feminina. Eu falo muito de energia feminina. Sim. Que precisa de ir pra dentro, que precisa usar intuição, que precisa de momentos de pausa. E a gente precisa ter os dois, tá? Porque é maravilhoso ser produtivo. Mas também é maravilhoso você poder pausar. A gente não precisa escolher, né? Eu posso ter um e outro. Só que às vezes você falou precisa... da maternidade, né, Mar? Que é Exato. um e outro. Exato. E entender que não é um equilíbrio de 50-50, né, Tati? A gente não vai ser 50% super produtiva e 50% vou conseguir aqui pausar, voltar pra mim. A gente não consegue isso. São momentos, eu falo que é o equilíbrio, é que nem o surfista na prancha. Você vai pra cá, vai pra lá, puta, agora eu tô num projeto, desequilibrou um pouco minha vida pessoal. Corre pra frente da frente, corre pra trás da prancha. No final você quer ficar em cima da prancha. Agora, sentido, eu falo, não deleguem sentido pra uma outra pessoa. Exato. Sim. Porque assim, se faz sentir, faz sentido. E o que faz você sentir, o que faz você, o que faz eu, o que faz a Andrea Bisquer, são coisas absolutamente pessoais. E eu não preciso que você concorde. Porque no final do dia, no último dia da minha vida, sou eu olhando pra minha vida e falando, cara, que bosta, ou que maravilhoso. Eu sempre falo que no momento que eu mais tive sucesso no padrão alheio, né, que eu tava com uma marca de sapatos bem sucedida, nossa, você chegou lá. Eu tava infeliz e eu tive um burnout. E nesse momento eu falei, só que eu não me contento. Eu falei, eu vou mudar tudo. Então, assim, esses grupos, né, a comunidade do Divã também é um grupo, é uma comunidade que a gente se encontra para discutir todo o coeficiente emocional, mas como que você aplica isso no teu dia a dia? Porque daí é meu lado prático, porque embora eu seja pisciana, eu não sei de onde vem esse lado prático, sei lá, se é o Gêmeos, mas assim, eu falo, cara, é muito legal, a gente fala de psicologia positiva, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Como é que eu sustento esse lugar?
E aí os nossos divãs mensais, que a gente tem 50 empreendedoras, que a gente tem 2 grupos, não de 50 e um de 30 empreendedoras, são quase 100 empreendedoras no total. A gente vai acompanhando a jornada delas para sustentar esse novo hábito. Porque os desafios que eu vejo dos nossos grupos são, elas não têm tempo, então já é um desafio entrar nos grupos. Depois que elas entram, elas falam, deu. Aí, uma vez por mês, elas pagam um semestre. Então, uma vez por mês, a gente está 4 horas juntas, pessoalmente, olho no olho, chorando, ou rindo, dependendo do caso. Ou tudo junto. E aí elas começam a falar assim, nossa, Tati, eu consegui tirar 4 horas por mês. A minha comunidade é mais de empreendedoras mesmo, então eu falo, gente, é o seguinte, se estiver empreendendo, você não conseguir tirar 4 horas por mês, você já tá com puta de um problema. Não, eu ia falar isso agora. Já tá com puta de um problema, porque, cara, qual que é o problema de trabalhar pros outros? Nenhum. Então, assim, entendo porque você faz o que você faz, é muito profundo. A gente trabalha o Ikigai, a gente vai se aprofundando nessas camadas. E aí, desses lugares dos grupos mensais, na verdade foi antes, mas surgiu o curso Empreendedora no Divã, o Kit Guia, que era justamente para ela poder mapear, construir a bússola pessoal dela, para ela poder chegar em qual que é o modelo de sucesso que ela quer, qual que é o teu, qual que é o meu. E eu tô sempre revisitando, né? Porque a gente muda, são fotos. Super. O que fazia sentido, às vezes, no meu caso, que é pisciano, que fazia sentido mês passado, com gêmeos esse mês. Semana passada. Minuto passado, às vezes agora não tá. Sim. E eu não me perder, porque nos momentos de maior loucura, eu volto para esse lugar e falo, cara, olha o que eu queria. Pô, é isso. Eu não preciso abrir 10 lojas, porque 10 lojas vai ter um custo, um preço que eu não quero pagar. Né? Essa volta, ela é muito importante, assim, esse resgate, né? Sabe que eu fiz um processo de coaching, eu tava não era um burnout, mas era uma angústia, aquela coisa que fica assim no pescoço. E quando eu tava bem nesses 20 anos, e eu lembro que eu comecei nas sessões e eu falava loucamente, quando eu tô com um pouco de silêncio, é porque tem muita coisa, né, tá transbordando. E aí ele falou assim, nossa, Dani, você tá muito, assim, sobrecarregada, né? Eu falei, tô. Vamos fazer o exercício de listar tudo que você está fazendo? E aí eu fiz aquele exercício de criança, tipo dieta, que você começa assim, o que você está comendo? Você não faz a menor ideia. E aí você começa a listar e você fala, tô comendo tudo isso. Quando eu listei tudo e coloquei no post-it, eu falei, cara, isso aqui é desumano. Porque a vida foi passando, eu fui assumindo papéis, eu estava em 2 conselhos, eu estava 5 empresas, eu estava não sei o quê, funcionário, sócio, viagem. Eu olhei e falei, cara, isso aqui não tem como dar certo, né? Não tem. E ele nem precisou falar muito. Quando a gente olhou a quantidade de post-it na parede, ele falou, você tá entendendo? Eu falei, tô. Ele falou, tem 3 pessoas aí. Nesse seu lugar, tem 3 pessoas trabalhando. Vamos fazer o exercício. A gente fez quase um Ikigai, talvez um pouco mais prático, que era assim, desses post-its todos, o que você gosta de fazer. Aí já virou metade. Do que você gosta, o que você faz bem, o que te pagam bem para. O Ikigai. Eu fiz um Ikigai de post-it. Sim, que é uma metodologia incrível. Design thinking Ikigai. Amei, Aí eu cheguei na essência. 4 sessões, não foi assim um trabalho simplificado. Sim. Quando eu cheguei naquele lá, eu falei, nossa, eu olhei para ele, ele estava sorrindo, né? Eu falei, se eu puder viver fazendo só isso, tô felizona. Aí ele falou, Dani, não é só. É bastantão. Aí eu falei, então... Aí ele falou, agora vamos fazer de trás para frente. O que você precisa fazer e mudar para conseguir viver fazendo isso, não é só isso. Isso aqui, que isso aqui tá demais. Aí eu fiz todo esse plano. Então, lançar o Aladas foi a minha estratégia para me aproximar dessa essência que me guia e me afastar da empresa, para dar espaço para uma outra co-CEO entrar e brilhar, porque também não adianta, na minha sombra, ninguém ia conseguir performar depois de 20 anos de história. Então foi uma humildade, porque também eu não ia sair para ficar jogando tênis, porque aquilo não ia me preencher. Então, qual é o job que pode me ocupar trazendo propósito, mas ao mesmo tempo liberar a minha cadeira para alguém. E aí a volta para a Prós, depois dessa ressignificação de mim, na verdade, e do espaço dela, já era uma outra Prós, porque entrou alguém com gás, com vocação para fazer aqueles post-its que não me pertenciam. Gente, eu amei porque isso. ela ama aqueles post-its, entendeu? A Fernanda ama a operação, o cuidar do cliente. Eu amo trazer o cliente. Então a gente percebeu nossas forças e fraquezas. E ela sentou lá, sentou bem na minha cadeira, cuidou da minha lojinha. A Prós cresceu absurdamente. Quando eu voltei, eu nunca saí, mas assim, quando eu sentei ao lado dela, já estava claro o nosso papel. Hoje a gente dupla e tá claro
qual é o Que skill de legal. cada uma. Então, o Aladas, ele é um plus. Mas eu voltei maravilhoso. com energia. Eu acho que eu recuperei o prazer, o amor pela empresa, porque chega uma hora também que você... Mas olha que importante Eu essa achei pausa, também. né? Tipo, esse processo que você fez te obrigou a pausar. Você poderia ter chegado a essa conclusão sozinho. Eu falo, gente, que esse processo é maravilhoso. Você fala, nossa, jura, eu paguei pra fazer isso, é tão óbvio. É tão óbvio, mas que você sozinho não chegou. É por isso que você fala pra todo mundo. É isso. Você fala assim, ó, não precisa pagar 4 sessões de coach e 2 dúzias de post-it. Passa na papelaria, já resolve o seu problema, Mas né? Mas o é outro de te encontrar um olhando. momento para isso acontecer, É isso. né? E alguém falando, ei, só que não faz Exato, sentido. Porque a gente tende a achar que tudo que a gente está fazendo é que a Faz gente sentido. precisa fazer. Porque a referência que eu tenho, tipo, Exato. eu não saberia olhar para 200 post-its e achar aquilo errado. Porque para mim aquilo é minha vida. É assim que tem que ser. Exato. Você precisa, às vezes, de um olhar de fora, por isso que a mentoria também é importante. Não precisa ser, Nossa, não muito. precisa ser um coach. Às vezes uma pessoa de fora fala assim, você faz tudo isso, você faz com prazer? Aí você... Aí Não daquele sei. cutucão, assim, É. você fala, ué, E o que será daqui que você não? faz com prazer? Ah, porque a gente se acostuma a nem buscar prazer nas coisas. A gente normalizou, é pior, a gente normalizou o adoecimento. Empreendedor. A gente normalizou que traz dor. A Eu dor. falei, gente, mas a Exato. gente é desafiador? É. Mas a gente normalizar isso é insano. Eu dei um exemplo que eu falei, cara, você quer comprar um chocolate. Você vai lá, quanto custa o chocolate? R$10. Você paga o preço do chocolate, mas você adora o que você recebe, você come com prazer, você não tá triste que você pagou os R$10. Na nossa vida não é diferente. É, Porque tem assim, razão. tudo tem um preço. Tem. Mas você quer? Você tá querendo comprar? É um chocolate que tem do outro lado? Ou você tá pagando R$10 para ter um espinho na bunda? Aí não vale a pena. Aí custou caríssimo. Então eu falo, cara, essa história de que tem um preço é ruim, não. Tá bom, você tomou uma decisão, vai te custar alguma coisa, mas você quer o lá? Qual que é teu lá? Por isso que eu acho tão importante essa história do coeficiente emocional, porque o lá virou um negócio que você nem sabe o que que é. Você tá na corrida dos ratos, do hamster, sei lá como fala, E né? a gente se acostumou a entender que a gente não tem opção. A gente não tem escolha. É isso. E aí É esses isso. post-its vão aumentando absurdamente de você perder realmente sua essência. Você não sabe mais onde você tá. O Nem farol... priorizar, né, mano? O farol sumiu, né? Que é esse lá, isso. do tipo, eu quero chegar lá. E aí a gente, nesses 8 anos de Bitumami, com mais de 200 mil pessoas impactadas, sejam mães, mulheres, pessoas aliadas a tudo isso que a gente faz, a gente começou a entender que o valor é a experiência. É poder vivenciar aquilo que... Pelo empreendedorismo, muitas vezes a gente fala, não, mas eu não consigo ter tempo de fazer isso, eu não consigo encontrar mulheres para conversar sobre absolutamente tudo que eu tenho, eu não consigo focar numa capacitação, não consigo parar para uma mentoria. E aí essa experiência é o que transforma as mulheres e que devolve as mulheres para elas. Sim. Porque é isso, a gente vai, não tem opção, eu não tenho escolha. E a hora que a gente vê, tá todo mundo com burnout. Eu tenho uma amiga médica que fala que se a gente pegar todas as pesquisas, 110% das pessoas estão doentes. Uau. Porque é burnout, aí tem o burnout Depressão. parental, aí tem a depressão, e aí tem a ansiedade, as crises de ansiedade, aí tem tudo que acontece e que tá todo mundo passando mesmo. A gente vive numa correria muito insana, mas a gente não tem a experiência e o momento de olhar pra gente. Ou de alguém falar, Dani, acho que tudo isso aqui é muita coisa mesmo. Você tá fazendo isso. 15 vezes mais, tá? O que você tá sentindo disso, né? Mas esses toques que a gente vai recebendo, se permitindo receber, e a gente não lida com eles. Eu acho que, olhando de trás para frente, né, no retrovisor a vida, eu olho e falo assim, cara, eu tive um médico que falou para mim, eu lembro até hoje, a consulta doída, cara, mas ele falou para mim, você vai parar de viajar. Eu estava com um escritório no Sul, viajando todo domingo e voltando toda segunda à noite. Meu Deus. Cara, aquilo acabou comigo por 6 anos. E aí eu não percebi. Eu entrava, já conhecia as aeromoças, já falava, me acorda quando pousar, porque eu estava em transe, né? E aí, bom, fui. Até aí, primeiro casamento, acabou o casamento, nem percebi as coisas acontecendo. Entrei num looping e esse médico falou, você vai parar de viajar até você entender por que você está viajando. Tipo, eu falei, nossa, eu queria um Rivotril. Tava só cansada, deprimida. E foi, ele me deu várias dessas dicas, assim, mais psicológicas do que científicas. Eu falei, nossa, cara, às vezes a gente quer um Rivotril e vai continuar no looping. Eu talvez ficasse mais uns 10 anos. Eu falei, não, eu quero recomprar minha parte. Eu não quero mais viver essa sociedade, Cara, sabe? que lindo isso. Quando você começa a perceber que tá tóxica a coisa. Sim. Porque você falou da empreendedor. Para mim o que veio foi empresa. Teve uma época que eu falei, eu quero trabalhar numa empresa.
quero ser funcionário, quero ser CLT, receber 13º. Não quero tomar Férias. decisão mais. Quero férias, quero poder pôr lá no meu WhatsApp off. Off. Aí, Maravilhosa, é. sonho do off. Aí eu olhei e falei, como é que faz para acabar isso aqui? Né? Tenho 100 funcionários. Aí eu chamei uma empresa para avaliar e para ver quanto custava fechar. Aí o cara falou, acho que eram 7 milhões. Eu falei, para fechar? Aí pensei, cara, o Brasil é uma loucura, né? Porque se eu desistir do meu sonho, eu tenho que pagar uma grana para fechar direito, porque senão eu vou sujar meu nome. Eu também não tô afim de sujar meu nome. Meu nome é o que eu tenho. Então, eu tô presa. Eu tô na empresa. Essa empresa, eu tô nela. Você pensou empresa. É. Ah, porque você falou, eu pensei em empresa, eu pensei em empresa tudo junto. Você pensou em prisão, presa. Pensei, tô presa. Uau. Tô presa na empresa. Eu não tenho como sair. Eu não via. Aí eu falei assim, meu Deus, tá, qual que é o outro way out que eu tenho aqui? Aí, tá, você pode vender. Foca. Foca, Daniel. Foca. Eu preciso vender, porque senão eu vou ficar aqui até os 70, 80, Sim. 90. Eu quero poder, não. Eu posso até ficar. Eu não tenho problema nenhum em ficar. Mas não na prisão. Mas não presa. Não na prisão, não presa. Eu quero ficar por prazer, por desejo, por foco, por minha iniciativa e decisão. Não tô presa. Então, aquele dia, Perfeito. eu lembro que era só um exercício que eu estava realmente disposta a fazer, mas não era viável. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro para... Nossa, E aí, ó, a gente tava falando, eu quero empreender pela flexibilidade, para ter tempo de qualidade para mim. É uma ilusão, gente. Bom, Muito. você pode chegar nisso, É um né? Mas é um prazer. caminho. Exato. É um caminho. Mas, cara, E tem é que um pensar caminho. tudo isso. E É um viver caminho. no contexto real, né? Sim. É não idealizar as coisas. É legal imaginar coisas para que você consiga chegar em lugares que você imaginou. Sim. Mas o não idealizar, entender que existem tantos contextos diferentes, entender o quanto a diversidade, que é algo que você trouxe muito forte na sua fala, Tati, é importante para as realizações de futuros. Então, são diversidades, são pessoas diferentes, em contextos diferentes. Vivências e características diferentes que fazem as mágicas acontecerem, de Total. fato. Então, entender isso e que também é o possível. Porque às vezes a gente quer chegar num lugar e idealiza um lugar que vai ter um custo muito alto. Muito alto. Ô, Má, sabe Financeiro e que emocional, né? outro dia eu fui num evento de, sei lá, 800 pessoas e daí tava assim, não, porque se você quer ganhar dinheiro, aquela coisa. Ah, senhor, E aí eu grito. se você quer ganhar dinheiro, o único jeito é empreender. Eu fiquei tão assustada. Eu amo empreender, eu falo com empreendedoras, mas eu não romantizo empreender. Não dá. Porque tem Não. gente que quebra. Então, assim, eu sei que o meu público da Empreendedora no Divã são pessoas que empreendem por oportunidade. E aí você falou de pessoas que empreendem por necessidade. Gente, tem uma camada, uma granularidade empreendedora muito grande. É um crime a gente botar todo mundo no mesmo saco, porque não é. Não é. São custos diferentes, são riscos diferentes. Eu falo, cara, eu nunca vou falar pra você dar um passo. Vai vender cocô na praia, vai ser feliz. Não, calma. Qual que é o passo que você dá? Aí as pessoas olham pra mim, não, Tati, porque você... Eu falei, deixa eu explicar, colega. Eu sempre falo isso. Eu falo pra deixar bem claro. Eu falo, eu recebi uma herança. 2, eu tenho um monte de rede de apoio. Eu tenho motorista, eu tenho funcionário. Isso não diminui meu valor. Só que não se compare com alguém que não partiu do mesmo ponto que você. Exato. Porque senão você vai achar que é um mérito quando eu tenho meus méritos. Mas tem coisas que eu já parti de um ponto diferente. Então, assim, que passo que você pode dar exatamente com o que você tem hoje? Porque muito senão importante. você está enganando as pessoas. E essa eu- clareza que você tem, né, Tati? Porque a gente, quando você começa a explicar para as pessoas o que é empreendedorismo, você está lá no seu lugar, né? Claro. Você está lá no seu repertório trazendo. Isso eu percebi também, que eu estava trazendo verdades, e à medida que eu ia conhecendo o Brasilzão, as minhas verdades representavam 5% das tuas. empreendedoras. Tá, E é aí, isso. aí eu caí na real, por isso que eu mudei, assim, porque eu comecei a trazer as pessoas, e aí as conversas eram muito díspares. Eu peguei meu curso, coloquei para as universidades, eu doei. Porque eu falei, não é a menina de 19, 18, ela tá lá, tá Perfeito, na universidade. perfeito. Eu não quero que ela saia do jornalismo achando que ela tá pronta para abrir uma agência. Perfeito. Ou pelo menos ela faça o curso para entender o que ela precisa para ela ficar pronta para abrir uma agência. Não tem problema nenhum, vai Posso abrir. escolher se ela quer pagar. Tá aqui o preço. O preço tem que estar lá Isso. formado bonitinho. Exatamente, É porque eu isso. falo, hoje eu tenho um filho de 21, vai fazer 21. Cara, como que eu tava pronta com 19? Assim, é tão díspare a coisa, né? Eu olho e falo assim, meu Deus,
tudo bem, eu tinha um sonho. Então, assim, o sonho é uma coisa, vai lá e roteiriza o sonho. E acho que o tempo inteiro são temporadas, né, da vida. Super. Essa temporada que você falou e eu demorei para entender esse nosso lugar, assim, isso me deu um chão bem maior, uma consciência bem maior e me deu vontade de apoiar. Quando eu entrei na Mentorella, que nem o Nibs, eu entrei com uma parte social também que eu sei que você tem bem forte, porque eu falei, cara, o buraco desse Brasil é muito grande e eu não tinha... Eu estava lá no meu microcosmo ocupada, né, porque estava ocupada. Eu estava com o meu microcosmo, eu não tinha noção da realidade. E as pessoas que empreendem por necessidade, aí eu falo, cara, tenho vontade de dar, porque eu dou o curso. Eu dei, eu parei, porque não dá, as pessoas, Dani, elas não têm. Eu falei, eu não preciso... Assim, hoje o curso pra mim, eu tô focada no clube, eu tô focada na prosa. O curso, cara, melhor eu doar. Porque eu fiz ele num outro momento da minha vida, pensando em outras coisas. Então, foi mais essa lógica que encaixou ali na tua fala. Queria trazer alguns dados só pra gente entender que Brasil é esse, né? A gente tá falando de um Brasil de mais de 213 milhões de pessoas, maior parte delas formada por uma população negra, então pessoas pretas e pardas, maior parte dela por mulheres. A maior parte dos CNPJs, mais da metade dos CNPJs do Brasil, são de mulheres. Aí a gente tem um país com mais de 90 milhões de domicílios e quase 39 milhões com mulheres como responsáveis. Elas são responsáveis financeiramente, elas são responsáveis pelos cuidados. Então, tem uma camada de empreendedorismo por necessidade que é real. Eu preciso colocar comida na minha casa, eu preciso pagar as contas básicas, e muitas empreendedoras estão olhando para esse lugar do sobreviver pelo empreendedorismo. Então é legal que quando a gente consegue reconhecer esse contexto e entender quais são os nossos privilégios, a gente traz essa responsabilidade também de, cara, elas não podem pagar, então tá aqui o curso, esse curso me ajudou, ou esse curso é o que eu gostaria de ter tido. É meu legado. No fundo, para começar e para pensar também na mobilidade social, né, que dura hoje mais de 6 gerações para uma família conseguir sair de uma camada da sociedade e passar para outra. Uau, 6 gerações? De 6 a 9 gerações, isso depende muito de contextos. E aí quando a gente olha para o lado e entende que existem outras tantas possibilidades, a gente consegue pensar, como você já pensou, por exemplo, em produto social. Então, eu tô aqui no meu negócio e aí com o meu negócio eu consigo apoiar uma frente social que vai ajudar a desenvolver mulheres. Eu consigo disponibilizar o meu curso gratuitamente. Eu consigo pensar em movimentos e pontes para que o empreendedorismo possa ser entendido como uma necessidade, mas uma oportunidade de eu conseguir mudar uma história também. Sim. Óbvio, dentro de um contexto de um país continental como o nosso. Eu queria pegar esse gancho de empreender por oportunidade, por necessidade, desculpa, que eu acho que é muito o contexto do Bitumami. Vocês têm muitas mulheres que empreendem por necessidade. Mudou bastante. Mudou? Mudou. Mas saber um pouco do repertório que vocês têm dessa fatia, como que... Porque você falou assim, não é verdade que elas não têm escolha, né, no momento da tua fala. Como que isso se encaixa em quem está empreendendo por necessidade? O que você tem de insight para nos trazer, sabe? Para essa mulher que precisa pôr comida na mesa e fala, cara, eu não tenho escolha, porque eu preciso pôr comida na mesa. Eu não posso sair desse lar abusivo porque eu não tenho escolha. O que você traz desse... A Bitumami começou acelerando negócios fundados e liderados por mulheres, né? A gente tem o programa de aceleração, o Pulse, que é super importante para acelerar mesmo negócios. É incrível. É muito legal. E a gente começou depois da pandemia, ou durante a pandemia, que aí os números eram, as mulheres estão sendo demitidas, especialmente as mães, porque as empresas, as organizações entendem que ela tem muitas outras vidas e aí não pode concorrer. Que é isso, eu sou profissional, fecho todo o resto da minha vida e tô aqui trabalhando. As crianças não podiam entrar, eu passei também por isso, tipo, meu filho não podia entrar no lugar que eu estava trabalhando, porque olhavam falando, mas uma criança, o que ela está fazendo dentro da sua casa enquanto você está trabalhando isolado? Então, é meio louco, assim. E aí a gente começou a perceber um pouco dessa mudança de perfil das mulheres, porque elas estavam perdendo emprego, elas precisavam gerar renda. E aí, como que você vai gerar renda? E a gente começou a olhar para áreas que estavam quentes, aquecidas, estava todo mundo passando por transformação digital naquele momento. Então, vamos capacitar para habilidade de comunicação digital. E aí, 28 mil pessoas
inscritas para um processo que a gente conseguiria atender 100, 200. E a gente começou a ficar ansiosa nesse lugar de, cara, tem muita gente precisando e muito pouco acesso. Como a gente vai desenvolvendo isso e vai disponibilizando isso? E aí a gente foi criando, tem a Bitumami Academy, que é uma plataforma que disponibiliza quase 97% dos conteúdos que estão na plataforma são disponibilizados gratuitamente. Aí tem trilhas inteiras de planejamento financeiro, comunicação digital, transformação digital. Tem vários assuntos dentro desses 3 pilares que a gente atua, para que elas consigam, todas nós, possamos ser líderes e livres economicamente, que é ter a possibilidade da escolha. É ampliar o nível de consciência mesmo dessas mulheres. E diminuir essas barreiras, ampliar o acesso, de fato, para que ela consiga entender que entre empreender na economia real, se eu tiver uma habilidade de comunicação digital, eu posso transformar um pouco dessa jornada desse meu trabalho. Então, a gente começou a olhar muito para isso de forma mais estratégica, e aí esse é um dos pilares que eu lidero na Bitumami, que é de programas de impacto, que é olhar e entender. E eu faço muito isso também. Quando eu vou desenhar, eu falo, que capacitação que eu gostaria de ter? Quem pra são mim, as pessoas que eu trago para isso? Porque o meu desejo é que elas saiam desse processo empoderadas, embora tenha esvaziado demais essa palavra, mas muito fortalecidas, para que elas consigam olhar e falar assim, agora eu sei como fazer diferente. Sim. Então, se eu achava que antes eu precisava fazer desse jeito, eu vou conseguir fazer diferente porque um conhecimento veio. Perfeito. Gente, isso daí que é tão fundamental, né? Porque assim, quando fiquei pirando aqui quando você estava falando assim, quando você fala assim, né, eu não tenho escolha. Às vezes você olha para a mesa, né, para a tua mesa, né, e você fala, realmente, nessa mesa eu não tenho mesmo, porque nessa mesa tem 3 itens. Quando você amplia o nível de consciência, tem um poder, porque você fala, uau, então calma, então eu posso, eu não preciso só vender o bolo, eu posso ensinar outras pessoas a fazer bolo no digital. Ó, tem uma escolha aqui. Ah, mas eu não sou uma comunicadora. Tá bom, então você começa a empilhar dados, ampliou sua consciência. Quando você amplia o nível de consciência, você fala, bom, então agora eu tenho uma escolha. Você pode até voltar, o que é interessante, para a primeira escolha. Super, mas aí, de fato, ela se torna uma escolha. A escolha, e não a mais única... Tipo, você tá empurrado Eu acho que para até aquilo, o que você sabe? trouxe, assim, quando eu fiz aquela reflexão forte, ruim do estar presa, que não me deu escolha. E eu lembro também de ter conversado com umas amigas, elas falaram, peraí, existem saídas. Vai, você sempre encontra. Você vai encontrar. E eu comecei a entender, falei, bom, a escolha que eu quero dentro dessa situação, se eu quero vender. Aí você começa a falar assim, tá, se eu quero vender a empresa, também é um plano. Porque não cai, não brota, não cai da árvore, não entra um e-mail, oi, eu gostaria de comprar a sua empresa. Tipo, isso aí só nos filmes, né? Total. E aí, eu lembro que eu entrei e fiquei 1 ano, 2 anos, na verdade, mapeando esse caminho. Conversando com founders e mais founders, falando, como é que você vendeu? Com quem você conversou? Qual foi a sua jornada? Qual foi o seu caminho? Repertório eu preciso percorrer... E contatos, né? Conexão. E eu acho que as conexões, a gente acha que são perda de tempo. Exato. Que é um pouco da minha investida hoje nessa questão do networking. Porque eu falo, palavra... networking, uma perda de tempo, uma palavra vazia. Para quem não sabe fazer. Porque se você começa a criar conexões para resolver um problema, então você amplia o seu leque de resposta sobre um tema específico. Total. Eu lembro que eu mapeava, eu conversei, sei lá, com 100 pessoas, não são 10. Eu comecei, bom, esse aqui fez esse caminho, esse aqui fez esse caminho, comecei a ver... assim, padrões nesses caminhos. Eu falei, cara, esses caminhos aqui levam para lá e deram certo aqui. Eu preciso seguir essa jornada. E agora eu falo com quem? Então, é um mapeamento disso. Cara, é muito eu sou muito do flow. Puta, deixa a vida me levar e tal. Mas eu fui aprendendo que o improviso, ele é uma arte, né? O jazz é uma arte ali que você chega, mas você tem que ter um repertório para improvisar na arte. Então, primeiro, pausa, procura, rala, amplia repertório para depois poder improvisar. Então eu passei esses 2 anos, esses 2 últimos anos da vida, depois de ter feito o caminho aladas, o caminho, organizar a prós, trazer alguém, dividir os post-its em 3 ali, fiz a divisão de post-it. A hora que eu olhei, falei, agora é o plano. Agora... foca na venda. E a importância de ter pessoas nessa jornada, né, Dani? Porque é isso, a experiência de outra pessoa te ajuda a identificar possibilidades de caminho. Te espelho. ajuda...
Exato. É espelho. Eu falo, É uma das coisas anti-espelho que ou eu mais, espelho, tipo, amo. É de identificar todas O quê, as Dani? possibilidades. Às vezes é um anti-espelho, Sim. mas é importante Sim. você se abrir também pra Não, conversar mas- com aquela pessoa que não quer ser. Mas eu Exato. falo assim, gente, o poder da comunidade, quando a gente faz os grupos, né, os divãs que são rodas sempre, você tá escutando o outro, você tá reconhecendo uma voz sua, que às vezes você não teve, não é nem coragem de falar, às vezes você não ouviu. Aí quando você fala, nossa, agora que você falou, você sabe que eu também me enxergo nessa situação? Então você tem esse reconhecimento. Ou o anti-espelho mesmo, que você fala, que eu chamo tudo de espelho, ou você fala assim, nossa, não quero essa jornada pra mim. Mas se você não quer, o que você quer? Qual que é a tua proposição? E aí você se apropria de mais um pedaço seu. Eu falo que assim, você vai, clac, você vai, e é sempre ampliando o nível de consciência. E daí Ou de você falar. consegue agir. Ou de falar, já passei por isso e a minha experiência foi assim. Total. E aí você vai É a trocando, mentoria, vai né? fortalecendo. A mentoria Exato. traz muito dessas histórias. Eu fico não com angústia daquelas pessoas, principalmente as mulheres que falam, puta, eu não tenho tempo de mentoria porque eu estou muito afogada. Se as pessoas soubessem o atalho que uma boa conversa é capaz de dar, se as pessoas... Eu lembro que eu mentorei uma menina, ela estava na Rocinha, ela tinha criado um aplicativo de beleza e ela falou, cara, eu tô presa aqui na Rocinha com o meu... É um belo aplicativo. Ele colocava os lavatórios à mercê de pessoas que precisavam do lavatório e não tinham para fazer o seu serviço. Maravilhoso. E aí ela falou, aqui na Rocinha eu já tô existindo, mas como é que eu saio daqui? Esse era o desafio dela. E aí eu falei, putz, você tá pronta para atender quantas pessoas? Está pronta para visitar quantos lugares? Porque business de plataformas tem que ir dos dois lados, tem que buscar o cliente e o lugar, o cliente e o lugar. Total. Você tem sola de sapato e tempo? E aí pluguei ela, por exemplo, no Vanderlei, aí no Singu. Então, a gente tem conexões. E as Super. pessoas, elas acham que elas não têm tempo para uma mentoria gratuita, porque elas precisam Fazer. gastar sola de sapato. Isso. E o que a gente vai fazer na mentoria é acelerar para não precisar gastar tanta sola de sapato e chegar exatamente onde elas precisam. Então, assim, quando eu percebi o poder dessas conexões, o poder do encurtamento de vida e de tempo, eu falei, gente, façam, sabe? Peçam ajuda, porque esse é outro déficit da mulher. Acho que tem pedir uma ajuda. diferença entre... Entender, né, a possibilidade de pedir ajuda. Porque às vezes você vai pedir, você fala, putz, mas essa pessoa também tá tão enrolada, tão ocupada, e eu vou Você nem acabar pergunta, atrapalhando. você nem pergunta. pergunta. Aí você fala assim, e o empreendedor faz o quê? Ele resolve tudo sozinho. Então ele fala, puta, mas eu vou perder, vou almoçar, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. O que eu não tenho é tempo. Você acha que você sabe o que você tem que fazer. Se você Exato. tiver mais escolhas, mais coisa na mesa, você pode gastar menos sola O de sapato, tempo. ganhar tempo e ter essa solução E mais porque é tudo rápido. muito romantizado, né, Tati? Sim. De falar, é isso, empreender, você vai ter a vida muito mais flexível, aí você não tem ninguém mandando em você, então são as Sim. suas decisões, mas tudo isso tem um custo, tem um peso. Total. E aí muita gente vai para esse lugar super romantizado de falar, então agora eu vou empreender. Aí começa a empreender e fala, cara, acho que não é para mim. E tá tudo bem não ser também, tá tudo bem. Eu quero pegar esse gancho que vocês estão trazendo. O que a gente pode deixar para quem está empreendendo, né? Algumas coisas assim, tipo, cara, tá bom, quero começar a empreender, acho que eu quero começar a empreender. O que a gente pode deixar de dicas para essas pessoas mesmo? Eu vou trazer o lado direitos humanos aqui. Maravilhoso. Tudo é Traga. sobre gente. Tudo, qualquer negócio, qualquer proposta é sobre gente. A gente precisa não perder a capacidade de olhar para o lado e entender contextos. Porque a dor que você quer resolver é a dor de muita gente. Então, se você se perde e se desconecta dessas pessoas, nada mais vai fazer sentido. E aí, você também é gente. Esteja em lugares e busque intencionalmente mesmo. Às vezes a gente fala, não sei para onde ir, mas vá intencionalmente para os espaços, entendendo como você se fortalece, como você fortalece comunidades inteiras a partir do empreendedorismo. Eu brinco falando que quando eu era adolescente, e isso é uma verdade, é uma brincadeira de verdade, eu queria ser a Madre Teresa de Calcutá, porque ela transformava o mundo. Na minha perspectiva, ela era a pessoa que transformava o mundo, então eu queria ser ela, assim. E aí eu comecei a perceber que o mundo era muito grande. E aí eu comecei a olhar para o lado e entender o que do meu lado eu podia fazer. Então, fazer do seu lado, você vai percebendo quanto o seu entorno vai crescendo. Você cria outras conexões. Você apoia e desenvolve outros tantos negócios por uma experiência que você teve que você fala, nossa, nem sabia que era valoroso para alguém. Então, nunca se percam de pessoas, de gente, para você não se perder da sua natureza humana, que é a base de qualquer desenvolvimento de qualquer negócio. Que lindo. Se eu puder Maravilhosa.
completar, né? A gente pensa em empreendedor como dor, mas pensa no empreendedor como alguém que tira a dor. Exato. Né? Uma dor de alguém, porque o negócio ele é um meio. Né? Então, mas eu só vendo sapato. Tá, mas será que não dava pra você tirar a dor de alguém? Porque eu não acho que você vender um sapato é tirar a dor de alguém, objetivamente falando. Posso, vou fazer a cada par que eu vendo, eu vou doar para projetos que fortalecem mulheres, como a gente apoiou o Bitumami. Sim. É um jeito que faz sentido para mim, de novo. Tem que fazer sentido pessoal para tua história, para onde você quer chegar, enfim. Mas é linda essa perspectiva, Má. E de que você não precisa fazer tudo, você pode apoiar quem faz, que é o que você já fez, Claro. é o que a Dani faz, é o que a gente faz na Bitumami. Total. Então, não tente resolver o mundo sozinha. Entenda que o mundo é feito por pessoas, você é uma delas. Como você conecta e como você se reconhece dentro desse espaço. Acho que a gente nunca pode perder essa linha, porque senão a gente vai pro automático e nem percebe que está adoecendo. E nem percebe que a gente doente adoece outras pessoas. Total. Então, E usar a sua esfera de influência, né? Que é um Sempre. termo que eu falo muito. As pessoas às vezes querem empreender lá usando a esfera de influência da colega. Pra quê? Onde você tá? Onde você mora? Você mora na Rocinha? Tudo bem. Hoje você mora na Rocinha. É sempre uma foto. Legal. Quem que você pode impactar aqui no teu entorno? É sempre pegar o fruto mais baixo mesmo. Essa comunidade é fazendo os lavatórios, é colocando e possibilitando que tirar a dor com a tua potência do que você transborda e entregar para outro. Legal. Já usar essa esfera de influência? Vamos para a segunda esfera de influência? Como é que eu escalo para além da Rocinha? Então eu falo que assim, são etapas, a gente não precisa atropelar. exato. Mas considerar quem está lá do teu lado é muito mais fácil. Até para entender o público, porque você está próximo daquilo. Sabe? Isso foi uma das coisas que me escolheu trabalhar com empreendedores. Eu ficava pensando, mas quem que vai me ouvir? Mas quem quer me ouvir? Não tenho nada pra falar. Mas quando eu falei, não, calma, essa galera tá me olhando por alguma razão. Vou usar essa esfera de influência, ao invés de ficar querendo que quem não me escute, aí é meu ego, né? Querendo ser percebida com quem tá cagando pra mim. Exato. falando o bem da verdade, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa também que para mim é muito importante. A empreendedora ela tem uma coisa que ela é dona da própria agenda. Por pior que Sim, seja, fato. por mais compacta e cheia de coisas, mas assim, monta essa agenda de um jeito que ela te faça bem e que faça essa vida empreendedora o mais leve possível. O que significa isso de forma prática para mim? Cara, começa a semana fazendo uma coisa que você gosta. Uma das grandes vantagens de ser empreendedor é poder definir. Eu tinha uma reunião de contabilidade na segunda. Primeiro eu viajei 6 anos, né, que eu falei. 6 anos vivendo uma segunda-feira que não era minha, que era dura pra caramba. Eram 14 homens numa mesa e um segredo, que era eu. Maravilhosa, e aí, a hora que eu dominei a minha agenda e segunda-feira eu falei, eu vou começar fazendo algo que pra mim é o mais prazeroso do mundo, cada um tem o seu, o meu é jogar tênis. A semana inteira ganhou uma energia, um sabor que me fazem vibrar. A outra coisa eu comecei a perceber que tem reuniões duras, reuniões gostosas, as que me drenam, as que me nutrem. As que me drenam, eu monto a minha agenda com muita dedicação e muita sabedoria para não deixar muita coisa que me drena empilhada. Legal ou isso. também muita coisa que me nutre. Eu espaço as coisas, sabe? Esse café vai ser bom pra caramba. Conversar com vocês vai ser bom. Então eu tô pronta para uma reunião mais drenante, depois eu vou para uma coisa... Então, olhar para a sua agenda e criar uma agenda que seja boa para o negócio, mas que também seja boa para você. Se você sabe que você vai ter um dia difícil, cria meia hora ali de um café virtual com uma pessoa que te traz uma paz ou que te traz um otimismo na vida, porque as pessoas elas têm as energias delas e a gente é boa pra caramba de entender qual é a energia que a gente quer. Então, assim, Sim. a agenda para mim são pequenas pílulas de felicidade que a gente tem que se dar todos os dias. Dica valiosíssima. Eu amei essa dica também, gente. E eu pedi ajuda, porque na Mentorella eu vejo muita gente constrangida. Ou gente que fala assim, meu problema é pequeno. Não existe problema pequeno se ele tá grande para você. Se ele tá tirando seu sono, se ele tá tirando sua paz. É o teu. É teu, Gente. e ele é grande. E para algumas pessoas, que bom que ele pode parecer pequeno, mas tá cheio de gente querendo apoiar, querendo ajudar, querendo transformar a vida de alguém. Sim. O que a gente fez na Mentorella foi instrumentalizar essa ajuda. Com Mentorella, eu ia te pedir isso para você explicar. Você não falou exatamente o que é Mentorella, para quem tá ouvindo. É uma plataforma de mentoria
mentoria para elas. Tá. Então tem homens e mulheres disponíveis, a gente está lançando agora uma nova plataforma, então tudo acontece lá dentro. A Roberta Tchoukian que está cuidando aqui comigo e ela tá também, é muito do legado dela. Ela assumiu para dar conta desse projeto e para fazer dele o projeto dela de vida. Então, são vários mentores com skills diferentes. Você entra lá e fala o teu problema, às vezes ele é financeiro, às vezes eu preciso demitir alguém, não sei como é que eu falo, eu quero captar dinheiro com o investidor, eu vou ter uma reunião válida para mim, está tudo certo. Enfim, ou às vezes é um pequeno problema de precificação, por que não está dando lucro no meu produto? Abre lá, quantas pessoas, até de sapato, eu já não abri ali para tentar ajudar e falar, cara, você esqueceu o imposto, a embalagem, o transporte, e tudo bem, porque eu consigo em 15 minutos. Vocês fazem esse match entre o problema e o mentor. Isso tem um custo, Dani? Então, tem um custo para quem pode pagar, quem não pode, a gente está apoiando hoje, mais focado na Unib, são 150 meninas, que por conta da Mentorela, a gente está mentorando semanalmente, levando pessoas para lá, para fazer essas aulas semanais. É uma delícia fazer, são meninas que estão babando por fazer parte do ecossistema e para se transformar. Então, hoje tem um custo de 600 e pouco por mentoria, você entra lá, depende muito do tipo de mentor que você vai querer e todo esse dinheiro a gente está canalizando para as pessoas que não podem ou que lindo, querem uma Dani. oportunidade. Nossa, que necessário isso, Então, que a legal. Mentorela, para mim, assim, ela é um instrumento que eu gostaria de ter tido, de novo, voltando para a menina de 19 anos, mas serve para 30, 40, serve para hoje. Eu me mentoro lá. Então, assim, meus 3 mentores estão lá. Eu acho que a gente pode ter mentores para problemas diferentes. O mentor que te energiza, o mentor que te põe no chão, o mentor técnico, que vai fazer, sei lá, 10 mentorias para você melhorar sua fala. Eu dou mentoria lá para uma galera do BTG, assim, eu tô falando em VP de treinamento de media training mesmo, de como é que eu falo com porta-voz, que é algo que eu faço na pros, mas me acharam ali. E aí eles marcam comigo para fazer treinamento de porta-voz. Cada um tem uma dor, cada um tem um problema, seja executivo, não precisa ser necessariamente empreendedor. Tá. Mas qualquer mulher que tiver um problema, vai ter alguém ali que no mínimo escutar e te falar um pouco do que a Mari falou. Olha, comigo aconteceu uma coisa semelhante e eu agi assim, assim. Não são soluções, faça isso, não é consultoria, é mentoria. Então, são visões de mundo, são validações, ampliações de alguém que já, repertório. eu falo que a grande diferença do mentor, porque o mentor ele já passou por aquele caminho. Isso. Certo? Então, assim, você troca repertório mesmo, né? E quem não precisa disso? Nossa, é Na hora que a maravilhoso. gente se conscientiza de que Maravilhoso. pode pedir ajuda, várias vezes quando eu abro o link, a pessoa, ai, desculpa, não sei o que. Sim. Para com isso. A gente os mentores todos ficam felizes quando são escolhidos. Que legal, Eles gente. falam, ninguém me escolheu essa semana. E a gente acha que está atrapalhando. Então, Exato. eu estou trazendo aqui o outro viés. Então, acho que é isso. É o saber pedir ajuda, mas saber onde pedir ajuda. Sim. E o cuidar do seu dia. Eu fui Que mentora lindo. na primeira etapa da Mentorela, quando a gente estava validando, e era uma delícia, de fato, abrir lá, e elas falavam sempre com pedido de Sempre desculpa. com pedido de desculpa. Desculpa, a gente imagina, não tem desculpa de nada, me fala como que a gente trabalha Sim. juntas aqui, ó, vamos Sim. fazer o nosso caminho do meio. E acho que tem um outro ponto muito importante, que é aproveitar a jornada. Que a gente vai conquistando coisas e a gente não comemora. Porque aí a gente está buscando outra coisa e aí fica nessa função tarefeira, que é obviamente importante, mas esquecendo de valorizar tudo que a gente degustar, aplicou. né? Viver, Pra né? A gente degustar, esquece a de gente precisa viver. pausar, porque assim, não dá pra degustar na loucurada. Exato. Não, você tem que dar uma parada. E se você não conseguir parar, eu falo, a gente tem que se munir, a gente tem que ter nosso contra-controle. Todo mundo sabe dos seus vícios emocionais. O que a gente não sabe é como sair deles, Exato. entendeu? É. Então, cara, tô na loucurada, tá bom. O que você vai fazer pra você pausar? Você vai se colocar em alguma comunidade, aqui ou aqui, não importa. Ou você vai sentar com uma amiga, mas tem que ser alguma coisa que tem uma cadência na tua vida. Porque aquilo te empurra para o momento que você vai pausar. E quando você pausa, meu, que vem é só insight. A pausa faz parte do movimento. Nossa, Sim. total. Para mim, eu sempre falo, a pausa faz parte do meu movimento. E se eu não pausar, vão me pausar. Porque eu já fui pausada Total. fisicamente algumas vezes. E na hora errada. Porque É o na hora que o contrário. corpo te pausa,
Exato. Aí você não São se as programou. piores- são os aí piores você não momentos. Exatamente. Então, e aí tudo que você fala, pausa. não posso fazer, você vai ter que fazer, porque você vai ter que olhar para alguma coisa que é urgente, importante, e que aí sim é questão de vida e morte também, né? Então Total. entender esses contextos aí você são vai ter que fundamentais. pausar. Que é quando você fala, você contrai para nascer. Para nascer, contrai. As plantas caem as folhas para quê? Que elas são idiotas? Não, cai folha porque tem que se nutrir para depois brotar mais nova, mais cheinha, mais verdinha, sei lá, eu entendo. Então, a natureza já ensina a gente, Sim, sabe? super. E Descobrir, né, o que... Acho que pode parecer muito bobo, mas a maior parte das pessoas não sabem responder onde encontra essa pausa, ou qual é o melhor Sim. gesto de pausa. Por exemplo, para mim, ler não é uma pausa boa. Uhum. Que minha cabeça vai se ocupando, é uma coisa... Cada um tem a sua... Ai, tem que meditar. Cara, meditar não é pra qualquer um. Eu tô há 6 anos tentando meditar. Eu não sei meditar mais que 5 minutos. Para mim é um martírio. Eu sei que é potente, ai, todo mundo me conta, mas é um martírio. Jogar mundo me tênis para mim eu conta. posso jogar 3 horas seguidas. Se me coloca na quadra 6h30, tudo bem, a coluna não é mais a mesma. Mas você me coloca É uma meditação 6h30, ativa, não deixa de ser uma meditação. é uma meditação ativa. Então eu maravilhoso, encontrei e falei, cara, claro. eu não penso em nada. Claro. Eu só penso na bolinha. Então, cada um encontra o seu jeito. Tem gente que fala, eu quero caminhar no parque conversando com uma amiga. Lindo, Quero ficar encontrou em sua silêncio, meditação. tá ótimo. Quero ver Não um precisa meditar, seriado. Não precisa fazer nada. Languishing, assim. Quero ver um seriado. Ok. As pessoas não param. Elas tentam fazer do gente jeito que a não amiga se faz. permite, né? A gente tá sempre querendo se encaixar em algum modelo e falar, ai, me salva. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não fica me olhando como se eu fosse te salvar, não. É você que vai salvar. Eu não consigo nem salvar a mim. lógico. Vou salvar você? Tá sendo possível. A um máquina de processo. oxigênio vai primeiro em você, Não depois é. as outras. Exatamente. Exato, mas exato. E eu acho que se eu pudesse também falar o que eu falaria para as empreendedoras do meu lugar, assim, eu falo empreendedoras, né, porque é com quem eu sempre me comunico, mas eu falo que se for para empreender, que o nosso negócio não pode ser um commodities. Eu acho que para ser commodity, vai trabalhar para os outros, uma coisa que está alinhada com você, e que é lindo, que é potente, que está tudo bem, mas se for para você empreender, que é gerar um filho, não dá para você gerar um filho e quando você olhar, falar, que filho é esse? Não tem nada a ver comigo. Então, você tem que gestar algo que tem a ver com você. Sim. E o que está no centro do teu negócio é você. O que faz com que o teu produto ou o teu serviço seja diferente do vizinho, que às vezes tem a mesma formação, os mesmos clientes, é você. Eu falo que é o coeficiente humano. Porque tudo que a gente for só para produtividade, um dia a inteligência artificial vai substituir. Mas tudo que for o fator humano, o coeficiente emocional que eu falo nos divãs, isso ninguém substitui. Então, cara, é aquela frase, primeiro conhece a ti mesmo. Conheceu, entendeu, pôs os seus post-its, onde você quer chegar, para onde você quer ir, qual que é o seu lá é escalar mesmo? Você está entendendo que esse preço às vezes vai te afastar de outras coisas que para você também são importantes? Ah, é verdade. Então, ajusta o teu norte, ajusta a tua bússola interna e desse lugar empreenda. E eu, como psicóloga de formação, eu dou muito valor para o coeficiente humano, porque primeiro que é uma profissão super subvalorizada e eu vejo como o coeficiente humano ele é a base de tudo, ele é a estrutura. Tá. Porque assim, você pode ter o mentor que for, você pode ter a ajuda que for. Outro dia eu escutei um cara muito engraçado que falou assim, bom, eu via que todos os meus funcionários, todo mundo não ficava. Eu fiquei parando para pensar que eu sou um cara inteligente, assim, o que estava se repetindo? Eu! Eu estava em todos os lugares. A Amy Gala então, tipo, fala isso, né? assim, então, pô, eu ela tô fala, me repetindo. sempre tem alguém tóxico na equipe. Se você não sabe quem é você. Então, assim, você fala, Maravilhoso. cara, se você não se cuida, como empreendedor, isso é uma responsabilidade. verdade. Não é algo do além. Psicologia é uma ciência. O fator humano é uma ciência. Ele é químico. O que você sente se transmuta no teu corpo em substâncias químicas e te aprisiona para funcionar de um determinado modo. Isso é científico. Então, assim, investe em você. E depois se associe a pessoas que possam te levar para um caminho que você deseja. Mas se você não sabe o que tu deseja, colega, nem sai de casa, pelo amor de Deus, que você, inclusive, gasta o tempo de outras pessoas, entendeu? Então, para mim, esse é o ponto 1 que eu falaria. Concordo. E agradecer muito vocês, assim, a gente foi muito rápido, assim, passou muito rápido, porque de verdade, assim, vocês são... A Má, tô conhecendo hoje, mas, assim, admiro demais todo o projeto da Bitumami, a Dani Junco, então, assim... Obrigada por esse teu olhar, por essa tua esfera de influência que você faz tão lindamente, sabe? Porque a gente precisa de um olhar diverso. Eu falo, não adianta falar de diversidade a mesma pessoa. Ah, eu sou muito diversa. Eu não sou.
Ninguém é preconceituoso. Tu é preconceituoso, todo mundo é. Porque você já tem um preconceito. Eu tô falando não no jeito ruim. Eu tenho meus preconceitos, porque é de onde eu nasci, é a visão de mundo que eu tenho. É ruim, é boa, não interessa, é a minha. Mas se eu pegar a minha visão de mundo, junto com a tua visão de mundo, pô, olha como já ampliou o mundo. Junto com a visão de mundo da Dani, uau! Todo mundo tem, eu lembro da Dani Junca até hoje, quando ela falou, a primeira vez que eu te olhei, porque eu tava toda arrumada e tal, ela falou, onde essa Barbie acha que ela vai? Eu imagino a Dani falando isso. Olha o preconceito, né? Tipo, a gente Muitos olha, vieses, são cara. muitos vieses, e a gente vai se desconstruindo e tirando essas... E eu acho que isso você traz super legal do seu podcast, que é a vulnerabilidade, papo real. Não vamos falar de empreendedorismo de palco aqui, que é muito cansativo. Gente que já tem nunca um monte de fez. gente fazendo. Gente que nunca fez, sobe lá e Total. fica falando um monte de coisa. Ou fez de um lugar, talvez bem diferente do nosso aqui. Sem responsabilidade. É. Pode ter feito. A maioria de quem faz de palco fez. Só que não tem a responsabilidade emocional de entender que quem está te ouvindo não está partindo do mesmo lugar. É. E que não é uma Entendeu? receita. E Não não é vai receita porque de funcionou bolo. pra você, vai Verdade. funcionar pra todo mundo. Total. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Com a Dani, Obrigada, com você. Mari. Obrigada, Dani, Tati. assim, queria te Obrigada, agradecer. foi um prazer. Porque assim, Dani, você tem... Porque tem pessoas que falam, né, muitas coisas, mas que no dia a dia agem diferente do que falam, né? E eu sempre falo, pensar, agir e fazer. Tem que estar alinhado. E o que você fala, eu sei que é real. Você é uma pessoa que está sempre querendo agregar. Eu nunca vou esquecer, acho que foi a primeira vez que eu fui chamada para mediar um talk, que você falou assim, Tati, eu não vou poder ir, vou ter um jogo de tênis, acho que você ia ter um negócio de beach tênis, eu não vou poder ir. Você não quer ir? E era uma coisa super legal pra mim, no momento que eu tava me descobrindo ainda como comunicadora. E aí a Dani me olhou com o olhar de fora e falou, Tati, cara, você tem isso, você não quer vir aqui me substituir nesse momento? Eu falei, porra, que legal. E foi uma baita oportunidade pra mim. Não esqueço, Dani, de verdade, me emociono. Eu me emociono mesmo porque eu acho bonito isso, sabe? Quando a gente dá lugar para outras pessoas, quando a gente, dá lugar para outro brilhar, né? E te agradecer, porque eu acho que o movimento que você está fazendo com a Ladas é lindo, é necessário, mas principalmente o diferencial da Ladas não é o que você faz, não é você. É esse teu olhar, é essa tua busca incessante por realmente fazer parcerias de verdade. Então, isso, cara, é a essência do negócio. A essência do negócio é você. Então, Obrigada e parabéns por tudo que você tá faz. aqui. Obrigada mesmo. Tô muito feliz, gente, mesmo. E obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Abraçar vocês, né? Palmas, porque não tem ninguém nos assistindo. A gente merecia palmas. Ai, gente, mas eu não quero acabar. A gente deu abraço. Ai, a gente ia acabar, mas eu resolvi não acabar, gente. Porque eu ia fazer uma pergunta e elas acharam que era bom fazer a pergunta assim. Que é o seguinte. Porque, gente, fazer gestão de pessoas é lindo o trabalho de você ter uma comunidade, você ter um clube, de você estar ajudando, você é animal. Porém, pessoalmente, também exige muito. Porque você está lidando com pessoas que estão num momento fragilizado, buscando, muitas vezes não ajuda, mas serem absolutamente salvas, sem se envolverem. Um milagre. Um milagre. E você se sente, eu pelo menos me sinto assim, cara, que merda, eu não consegui fazer o que eu queria para essa pessoa, mas cara, eu que tenho que fazer tudo? A pessoa não tem que fazer nada? Como que é para vocês fazer a gestão da comunidade? Assim, um desafio mesmo, pessoal. Acho que tem muitos contornos que são necessários da gente fazer quando começa a fazer a gestão de uma comunidade. A gente tem falado bastante na Bitumami que a Bitumami é tipo academia. Você paga, você tem que usar. Porque se você vai só paga a academia e não vai, querida, não virarás Graciane Barbosa, assim. Então, você tem que usar. E aí, a gente faz esses combinados e tem feito e modulado muito as comunicações para que esses combinados sejam muito transparentes desde o momento zero. Então, você está entrando para essa comunidade, a autorresponsabilidade, a conexão tem que partir de você. Você precisa conseguir pedir ajuda, você precisa identificar. E aí você pode falar, mas é muito pequeno. Você é responsável pela sua atuação daqui. A comunidade é feita por pessoas. E pra gente, a gente também tem olhado muito para esses contornos do eu preciso ter disponibilidade, eu preciso ter energia. Onde estão as minhas moedas de energia hoje? Então, hoje eu tô com muitas moedinhas de energia para acolher uma pessoa que está muito vulnerável. Então, pode deixar que essa pessoa... Eu falo hoje eu não tenho essas moedinhas de energia. Alguém tem disponível? Então, é de também olhar dentro da comunidade quem pode assumir papéis específicos, porque senão vira a tábua de salvação, que ninguém é.
Você fica com peso na consciência quando alguém não... Ah, eu ficava. Porque às vezes a pessoa joga em você, né? Isso daí. Eu ficava, agora eu não fico mais. Evoluiu. Eu acho que a terapia me ajuda. Me ajuda a me dar esse contorno do... Lembra que você queria ser a Madre Teresa? Você não é a Madre Teresa, você é a Marina e o seu contorno é esse. Então, se eu não tenho a minha energia pra te dar, eu vou ser muito sincera e transparente com você de, olha, até com uma autorresponsabilidade emocional, hoje eu não sou a melhor pessoa pra estar aqui com você, mas tem uma pessoa que eu acho que pode te ajudar. E aí também olhar sempre as possibilidades de conexão, não é simplesmente fechar a porta e falar, não tenho aqui pra te dar hoje, hein? Se vira aí. É do tipo, se eu tenho alguém mapeado, ou se eu lembro de alguém, falo, acho que tem um papo interessante pra você ter nesse momento. Mas também dá esse contorno de que, cara, tem dia que a gente não tem energia. E tá tudo bem. É isso, a pausa. Que bom. Lembra que a gente falou da pausa, que é necessária? Tô lembrada. Nas comunidades também. Eu tenho, acho que 2 comunidades, né? A Prós é minha comunidade, então eu vejo que o meu papel lá é muito de inspiração e inovação. Eu amo procurar o novo, estudos, tendências, cases. Eu tenho, talvez, o privilégio de estar nesse lugar de festivais de inovação, de júri. Então, sei lá, acho que é o 6º júri esse ano. Eu estou julgando agora, são 200 cases. Então, de 200, tem sempre 10 que são incríveis. E aí eu fico nesse lugar de fazer uma curadoria. Então, meu lugar na comunidade Prós é de curadora de informações, de inspiração, de insights. Eu falo, gente, olha esse estudo, será que ele não pode ser importante para os clientes tal? Olha essa tendência, olha esse comportamento que está na Europa. Então, eu gosto de trazer esse lugar. Nos outros grupos... Mas qual que é o teu desafio? Meu desafio... Que eu queria saber, assim, tipo, de Van mesmo, assim, sabe? Tipo, o que você fala? Cara, como isso é difícil. Na Prós, eu tenho uma coisa que, às vezes as pessoas falam pra mim, eu consigo sim, daqui a 10 dias eu te entrego. E eu remoo, porque eu fui 20 anos, 20 e pouco, eu já fui, né? Já tive nessa cadeira, e eu sei o tempo que leva. E às vezes eu tenho que me segurar um pouco, às vezes eu não seguro. Às vezes eu falo assim, 10 dias? 10 dias pra me entregar isso aqui, o plano. Não, a gente vai entrar agora naquela sala de reunião e vai resolver em 1 hora. Aí a pessoa me olha assim, mas eu falo, a gente vai resolver. E aí a gente entra e resolve. Eu sei que eu dou uma causada, porque depois, né, tem o RH que vem falar pra mim, você não pode, não sei o quê, você tem que respeitar o tempo das pessoas. Eu falo, tipo, eu respeito o tempo das pessoas, mas eu sei o tempo que a tarefa leva, entendeu? Então, e eu sei a senioridade de cada um para esperar de cada um que cada um pode dar. Sim. Então, o que hoje me angustia um pouco é que às vezes dá vontade de sentar e mudar e resolver, mas os processos, as pessoas, as coisas hoje, elas andam de um outro jeito. Sim. E é um jeito que dá certo. Então também não quero ser a pessoa que chega lá botando, sabe, tempero demais no negócio, porque vai desandar. Então é o estar perto, mas não mexer demais. É distância higiênica, eu falo. Esse lugar pra mim ele é um pouco incômodo. Eu não sei muito onde eu incomodo, onde eu inspiro. Eu vou te mandar aquela figurinha. Só não vou falar nada porque eu faria o mesmo. Só não vou te julgar porque eu faria o mesmo. O incômodo e a inspiração. E no Aladas, como é tudo novo, são 3 meses de clube com essas 60 mulheres, eu ainda tô entendendo. Eu quero oferecer muito conhecimento, então toda semana tem aula online, tem paper, tem benefício, todo mês tem o presencial, e o meu receio ali eu não quero overload, né? Eu não quero sobrecarregar essas mulheres para elas se sentirem insuficientes, porque, puta, tem tanta coisa legal e eu não estou conseguindo aproveitar, dá na gente um fomo que não é bom. Mas ao mesmo tempo eu não quero subentregar. Eu quero fazer valer o tempo e o investimento de cada uma. Então esse lugar, de novo, é um lugar de ajuste de limite. Mas assim, isso não tira o meu sono, isso só me desafia, porque para cada um é uma coisa. Então tem umas que me procuram no privado e falam assim, Dani, eu tô me sentindo que eu tô angustiada, tô usando um pouco. Eu falo, cara, calma. A nossa obrigação é te estender um cardápio de curadoria bem feito.
você usa o que você conseguir. Perfeito. E não se cobra pelo que você não conseguir aproveitar. Tipo, não precisa, sabe, visitar tudo, Sim. porque você não vai visitar nada. Então, assim, talvez alguma coisa que faça sentido para você, o que não fizer, descarta e não fica olhando no retrovisor também. Flui, sabe? Sim. Vai no seu tempo, vai no seu flow. Mas tenta dar um pouquinho mais. Tipo, tenta deitar na cama e assistir a aula de quarta-feira. Ai, Dani, eu tô dando risada porque eu sou tão parecida com você. A pessoa fala assim, não, relaxa, mas... É porque eu tenho que puxar um pouco, porque senão a pessoa fica na inércia e na preguiça. Sensacional. É preguiçoso você entrar numa aula às 7 horas da noite gente, na todo quarta-feira, depois desenvolvimento tem envolvimento, né? Meus filhos assistiram Não dá. a última aula de filosofia, que era, nível 1 de filosofia, Caverna de Platão. E aí eles, mamãe, essa caverna é muito interessante. Fui procurar aqui no YouTube e eu descobri. Então, assim, maravilhoso. às vezes eu falo, abre pra tua família. Não precisa ser algo. Não é um momento que eu vou falar de temas só femininos. A gente tá falando de psicologia positiva, que eu dei pro meu marido a aula. Eu falei, olha que legal o agradecer, né? Sistemas para agradecer. Ela ainda mandou uma indireta. Destacou aqui, ó, agradecer. Realcei em amarelinho ali. Mas acho que é isso, às vezes é você encontrar um formato, tá? Não cabe eu chegar do trabalho às 7 e me isolar no meu quarto fazendo. Mas cabe, será? Você ver com seus filhos, porque nada ali vai ser censurado. São temas que são humanos. Amplia um pouco esse leque. E tirar da obrigação, né? Que aí, se vira uma obrigação, vira mais uma tarefa pra você fazer, entrou em todos os outros lugares que você não queria quando você entrou aqui. Então, como que você... Como ajusta? Eu entrego no dia seguinte um resumo, que é um one paper lindo, com um botãozinho assista aqui. Então, você perdeu, você pode também no carro, no trânsito, por exemplo, agora eu vou voltar, eu vou assistir uma aula que eu perdi. E eu ponho no meu fone e não preciso ver, eu vou só assistindo e me permitindo ouvir. Então, a gente está tentando ajustar formatos e timings que sejam... Então, esse é o meu desafio nessa comunidade. Entendi. Bom, gente, é bom porque ela sempre me poupa 50% do que eu ia falar. Mas acho que eu tô nesse mesmo momento, assim, de ter muitas pessoas que querem fazer, que querem participar dos grupos mensais ou do curso, e eu sou super exigente, porque sempre começa, acho que com a gente, né? Então, como eu sou super responsável com os conteúdos, então eu falo, cara, não, eu quero botar os conteúdos com começo, meio e fim. E aí, pra mim, se ela perder esse aqui, talvez isso daqui comprometa, mas é porque é uma jornada, porque eu não quero que a pessoa tenha fomo, mas ao mesmo tempo eu fico também com fomo. Então, é um pouco esse entrar na ilha e sair da ilha, porque ao mesmo tempo que eu fiz tudo o que eu queria para mim, eu sou gestora da comunidade, de certa forma. Então, é um lugar que ele é incômodo. Eu tenho as minhas comunidades. Eu criei uma comunidade que eu gostaria de ter pra mim. Eu faço parte dela em partes, porque tem coisas que eu não posso abrir lá. Quando eu tô de saco cheio de uma pessoa... Não é que eu esteja, mas assim, às vezes você tá com uma questão com uma pessoa de lá. Como é que você fala na própria comunidade? Então, eu busquei ter outras redes de apoio pra mim, pra além dessa comunidade. Tudo bem ela ter partido a partir de um desejo meu, mas eu estou lá para servir. O meu papel lá primordial é servir, é garantir que elas vão ter uma boa experiência, que elas vão se conectar, que eu tenho que estar fora da ilha para eu conseguir, né? É olhar um pouco do empreendedor, né? Para eu conseguir fazer esses movimentos. Então, só que ao mesmo tempo eu fico com inveja, porque eu queria estar também totalmente lá, sabe assim? Eu tenho inveja da minha própria comunidade, assim. Então, acho que essa relação que eu também fico tentando... De fora e de dentro. De fora e de dentro, exatamente. Tentando conciliar. Agora sim, podemos acabar, porque eu queria muito saber esse olhar de vocês. E é isso, gente. Beijo. E deixa eu aproveitar e lembrar para avisar vocês aonde que vocês encontram o nosso podcast Empreendedora no Divã. A gente tá no YouTube com os episódios completos e também com os cortes. No TikTok, só com os cortes da Empreendedora no Divã. E no meu Insta pessoal, Tati_Loureiro_, que eu coloco assuntos diversos de divã, mas também o podcast. E quem tá assistindo do Spotify ou de alguma plataforma de streaming, você pode assistir vídeo. Então, é só apertar aí que você vai ver que tem as carinhas, porque às vezes a gente tá só escutando o podcast e não sabe que tem vídeo junto, só pra você saber quem tá falando, tá bom, colega? É isso, e até o próximo vídeo. Tchau! Muito bem!